Agradeço a presença de todos. A equipe pediu para fazer essa reunião instrutiva, emergencial, para falar de seres especiais, em função de uma irmã que nós acompanhamos, que a sua filha de 18 anos se suicidou no final do ano passado. E ao ver a foto, a equipe Nosso Lar mencionou, era uma cristal. E a equipe mencionou muito entristecida, porque era uma jovem muito bonita, uma jovem que se entregava ao voluntariado desde pequena, que gostava de ajudar o próximo, foi para a África, se entregou a nobres tarefas de auxílio, era encantada, ela desejava voltar para a África e ajudar seres com fome. E de um momento para outro, essa jovem se jogou do 22º andar. A família não conseguiu entender o motivo. A equipe ela procurou a equipe tentando uma resposta, e a equipe Nosso Lar esclareceu que era um ser cristal, que tinha uma força sensitiva extraordinária. Ela tinha premonições, ela sentia o universo extracorpóreo de uma maneira fantástica, ela tinha uma sensibilidade extrema à necessidade do próximo. E quando ela ficou sabendo que seu pai estava com uma enfermidade, que era o câncer, ela de alguma forma ela se conectou com o mundo e com esse universo extracorpóreo, não positivo de mentores de luz, mas na extrema sensibilidade que ela possuía. Então, sem instrução, sem informação, ela se conectou com o mundo de trevas, de dor. Então a dor dela, que era o conhecimento do adoecimento do pai desse tamanho, tomou uma proporção desse. E habilmente manipulada por forças contrárias ao progresso da humanidade, ao progresso da ordem planetária, contrárias a uma nova era mais humana, ela realmente foi induzida a cometer um ato que acabou com um projeto dela extraordinário. E o mais incrível dessa história toda é que na conexão com essa irmã, uma conexão mediúnica, a gente tomou ciência que ela mesma está completamente perdida em arrependimentos e sem compreender por que ela fez isso. Então, qual o motivo real dessas palestras? De realmente a gente levar essa instrução a cada um de vós, a esses irmãos espirituais que estão aqui, através de meios de comunicação. Esclarecer, irmãos, que não é uma mera orientação, é um alerta imenso a cada um, porque nós estamos rodeados desses seres com aptidões sensitivas fantásticas. E eles, não sabendo compreender essas forças, eles podem tanto estar realmente se elevando e se ascendendo ao projeto que eles fizeram, que é elevar a Terra em valores, em virtudes, mas diante da posição da humanidade, agredindo-os, excluindo-os, ignorando-os, eles podem estar suscetíveis realmente a essas forças extremas, negativas. Então, como essa nossa irmã, nós temos visto outros casos também, outros espaços dessa terra, onde irmãos realmente, diante dessas forças destrutivas, eles simplesmente pegam revólveres e resolvem atirar em todo mundo, resolvem partir para atitudes agressivas que nem eles mesmos compreendem depois. E ainda se matam alguns. Então, esse é o principal alerta. Temos seres com aptidões, uma força sensorial extrema. Nós precisamos
e temos a responsabilidade de orientá-los e principalmente ensinar a que eles se vigiem. São nossos filhos, são nossos amigos, são nossos netos, são nossos parentes. Eles não são só crianças, eles são adolescentes, eles são adultos. Então, irmãos, que vocês sintam que são realmente diferentes nas aptidões, porque nós somos todos iguais. Vocês simplesmente cheguem com a palavra instrutiva, procure se apegar a uma fé, a uma crença, procure se compreender diferente, se conecte com o positivismo, com forças do bem, não se deixem prender a forças extremas, forças que são contrárias ao próprio progresso de vocês. Isso eu queria passar para vocês a pedido da equipe. Brilhante sua palestra, irmã Ieda, brilhante a palavra do irmão Carlos, através da nossa irmã Kitty. Só vou observar realmente o que ela ficou uma dúvida aqui, que foi de há quanto tempo eles estão, esses seres especiais. Eu vou falar desde sempre, igual eles falaram, há milênios, seres vêm em enobrecidas missões, como salientou a nossa irmã Ieda. Eles vêm em missões de realmente elevar e ascender a humanidade ao seu próprio progresso, à sua evolução. Nós, numa série de reencarnações, também já somos estrelas, nós somos espíritos benevolentes, nós saímos da animalidade, nós saímos de sermos seres que agimos simplesmente por instintos. Nós hoje somos espíritos que temos o pleno conhecimento do bem e do mal. Esses seres, eles são, que estão sendo tão mencionados como índigo, como cristal, eles simplesmente têm aptidões além das nossas, aptidões que eles conquistaram com o progresso evolutivo, mas nem por isso eles são superiores, são nossos irmãos, assim como são nossos irmãos os que moram em outras esferas, em outros globos, nessa própria galáxia. Os nossos irmãos extraterrestres e estão presentes na ordem planetária, como mencionam esses amigos. Então, cada qual de nós tem suas próprias aptidões. Se nós, por exemplo, se a equipe ela mencionar agora que só nessa sala nós temos índigos e nós temos cristal. Qual de nós? E nem por isso nós nos sentimos superiores uns aos outros e até desconhecemos que o somos. Mas está na hora realmente da gente parar e pensar que todos estamos aqui para fazer alguma coisa diferente. Se somos filhos do Criador, somos co-criadores. E a nossa responsabilidade é edificar realmente maravilhas. A gente tem que fazer o que a gente veio fazer. Somos os obreiros da nova era. Nós estamos edificando um magnânimo ciclo. Um dia eu perguntei para o Efigênio, mas eu não conhecia muito da doutrina, eu perguntei, então eu vou ver a nova era? Ele falou, não, vocês são os obreiros da nova era. Vocês vão estar ajudando a nova era, mas de um outro plano. Mas vocês estão fazendo um grande obra, porque vocês estão preparando essa terra, a belíssima esfera azul, para essa ascensão. Então, não te entristeças que você não vai estar na nova era fisicamente, mas com certeza você planeou e ajudou essa nova era. Então isso foi muito importante para mim. Agora eu vou deixar eles falar um pouquinho. Isso tudo foi o que eles me passaram e eu queria passar para vocês.
reverenciando o nosso Pai, o Criador absoluto de tudo e de todos, uma multiplicidade de reinos e grandiosas galáxias, nós nos elevamos aqui na simplicidade de humilíssimos servidores, bendizendo cada um de vós, agraciando-os nas bênçãos de luz que os envolvam na ação regenerativa, numa unidade, num corpo fraterno, que já se acende em si mesmo na própria progressão. Importante elevar-vos como estrelas, pequenas e grandes estrelas, enobrecidas em brilho próprio, mas grandioso na evolução conquistada, belíssimos méritos, grandiosos créditos. No entanto, indubitavelmente, alguns débitos, e por isso, o regresso, o recomeço, os reencontros, os resgates de amor que não cessam em aprendizados promissores na jornada de cada qual. Eis-nos aqui, como uma imensa família humana, uma imensa família espiritual. Desejamos elevar cada um de vós, nesse instante, ao grandioso universo de nosso Pai. Universo que se expande em incontáveis galáxias, esferas, seres. Desloquem-se por um minuto, por um instante que seja. Desejamos levar-vos a nosso lar. Imaginem-se entrando no portal de nossa colônia. Como se sentiriam? Uma esfera, um lar, onde se pronuncia harmonia, alamedas floridas, encanto da música. Imaginem-se caminhando nestas. Caminhem ao Ministério da Regeneração e do Auxílio, da comunicação e do esclarecimento, da elevação, da união divina. Como sentir-se-iam ainda em tantos apegos em vossa materialidade? Ou, ausentes que vos acompanham, sentiriam-se com certeza um pouco deslocados e rogariam o amparo e o afago de um irmão, de um mentor que vos apresentasse a belíssima morada. Pois bem, desloquem-se ainda mais distantes até a alvorada nova, uma esfera onde a materialidade é mais leve ainda. Como sentir-se-iam? Elevo mais ainda. Vamos para a quinta galáxia. Na quinta ou na quarta esfera espiritual, de uma esfera ou de várias esferas na quinta galáxia, como vivenciam estes nossos irmãos? Se em nosso lar, alvorada nova e tantas moradas regenerativas, a plenitude da paz já é extrema, como será na quinta galáxia, nas esferas de onde muitos de nossos irmãos advieram? Esferas onde não existe competitividade, e não existe divergências, e não existem sentimentos dúbios, e não existe maldade, e não existe violência.
Esses são os irmãos que nos acompanham hoje, mencionados por vós como índigos e cristal. Como sentir-se-ão espiritualmente estes seres nesta ordem terrena, advindo de esferas de tanta paz, e onde eles são uno, onde eles, unificados como uma essência plena, interagem no fluido cósmico em benefício a todos os mundos, expostos a uma violência terrena, ao desequilíbrio, à competitividade, à agressividade humana, à materialidade, a sentimentos extremamente fragilizados em seus valores morais. Se cada um de vós, nas próprias experimentações ou laboratórios existenciais nessa ordem terrena, por vezes se sentem confusos, se sentem inapropriadamente no espaço indevido, cada um de vós sente ou já sentiu estar convivendo com pessoas extremamente ou energeticamente repulsivas. Se vós tendes essas sensações, esses sentimentos em vossa força sensorial, por que não o sentiriam nossos irmãos mencionados índigo e cristal? Questiona a sociedade, a humanidade. São seres agressivos? São seres confusos? São seres hiperativos? São seres que não sabem se comportar em nossa sociedade? Tem mais do que motivos. Porque nos universos e no ser espiritual deles, eles realmente visualizam a nossa Terra como se cada um de nós retroagisse à era medieval. Desloquem-se como se sentiriam numa era medieval, ou, como nossa irmã Inêda comentou, numa era das cavernas. Sentiriam medo? Sentiriam receios? Se tornariam agressivos? Revidariam com o meio de uma maneira incompreensível? Com certeza. Com certeza cada um de vós estaria completamente confuso. Seres divinos, amai-os e instruí-os. Essencial é acarinhá-los. São irmãos, em igualdade e semelhança, num progresso conquistado, numa superioridade evolutiva, sim, e em aptidões extraordinárias. No entanto, revestidos no sublime véu do esquecimento e numa veste corpórea que desconhecem, mas sentem a sua densidade. Como acalentá-los? Como amá-los? Como instruí-los? Escutai-os. Amai-os. A cada um desses seres, sejam eles infantis, adolescentes ou adultos, aprender a nobre arte do diálogo, tão esquecido por cada um de vós. Sejam eles o que forem, em alianças de parentesco ou de amizade, conhecimento ou desconhecimento em vossas vidas, questionem-os no seu proceder. É agressivo? Não sei lidar com ele? Não me responde aos comandos? Sentai e indagai. Como devo proceder contigo? E vocês terão vossas respostas.
O que desejas, meu filho, meu neto? Não estou sabendo lidar com você, não estou sabendo te instruir no que desejas. Podes me dar uma orientação? Terão respostas surpreendentes. O diálogo, a comunicação, como o afago essencial a cada ser, seja ele extremado em suas aptidões evolutivas conquistadas, ou seja ele no primário estágio de sua evolução. Em nosso lar, seja no Ministério da Comunicação e do Esclarecimento, o diálogo afável envolve irmãos, frequentemente ainda em dores e sofrimentos, amando-os. Se cada um de vós em nosso lar estivesse conclusivamente, gostariam imensamente que um irmão presente nesta morada os acalentasse neste diálogo, instruindo-os e orientando-os, amando-os. E se retrocedessem às eras medievais, conclusivamente também gostariam que alguém ali os acarinhasse e protegesse. Nossos irmãos índigo e cristal, seres de providência divina como cada um de vós, pois sois estrelas, e cada qual possui seu brilho e suas aptidões, somente desejam se sentirem seguros, pois eles têm medo de uma esfera, de uma belíssima terra, que não reconhecem como sua pátria espiritual. Se cada um de vós amar e instruir esses irmãos em aptidões especiais, conclusivamente, como na pronúncia de nossa irmã Cristina, haverá menos irmãos deserdando de suas enobrecidas missões a edificar maravilhas nessa terra, nessa belíssima esfera azul. Seja a aura destes, índigo ou cristal, seja a aura destes simplesmente divina, como a de cada um de vós. E se cada um de vós, como estrelas em 6 pontas, tem por missão auxiliar, regenerar, esclarecer, comunicar, elevar e em união divina amar nossos irmãos provenientes da 5ª esfera espiritual, a 5ª galáxia, esferas de extraordinária progressão, não diferem. Aqui estão também em 6 pontas e em semelhança para auxiliar, regenerar, esclarecer, comunicar, elevar e em união convosco amar. Fique em imensa paz, fique em imensa luz, que assim seja. Vocês querem fazer perguntas? Pode fazer. Eu achei assim muito boa a proposta da equipe, o assunto, porque eu acho que eu já estou na geração de avó, né? A gente não soube lidar muito com os nossos filhos nesse sentido, né?
E eu tenho netos que é gente boa, claramente. Né? Você denunciou ali? Não. Não, Cíntia. E a gente sabendo que pode estar ajudando ele, tá? Ajudando ele a ser mais feliz, né? Porque o mínimo às vezes é muito chato, né? Então, a gente lidar com essa... A nossa dificuldade de lidar, né, com eles, né? Então, achei bastante pertinente o tema. Agradeço. Dialoguem, conversem, esclareçam, indaguem. No outro dia, uma irmã nos perguntou o que faço com meu filho. Ele não responde aos meus comandos. E nós respondemos, ele não veio para responder aos seus comandos. Ele tem comandos próprios. Desculpa. Pergunta para ele o que ele deseja. E ela se surpreendeu realmente quando foi perguntar para ele, falou, tá difícil, você não está indo bem na escola, não tá, a professora me chamou, você não está gostando. E o que você quer? Como que eu posso lidar com você? E ele simplesmente respondeu o que amigos sempre já mencionam em relação aos índigos. Eu não sou dessa terra, a minha casa é lá. Aí ela pegou, se emocionou e ela falou, então me ensina. Ele falou, tá, não gosto da escola, me muda de escola. Porque realmente ele está sentindo que naquela escola ele não está conseguindo o que ele precisa. Então, ou ela impõe realmente a educação naquela escola, como se qualquer um de nós faríamos, não, essa escola eu escolhi, é melhor para você, ou ela respeita realmente ele como ser com aptidões maiores e grandiosa experiência que desconhecemos e fala, vamos escolher uma escola junto? É por aí. Se permite, eu gostaria até de dar uns exemplos assim desse meu neto. Chama Felipe, está vai fazer 7 anos, morando no Rio de Janeiro. E tinha uns 2 aninhos, eu fui levá-lo na natação, minha filha estava viajando, fiquei com ele em casa. E ele não obedecia a professora, né? Então, a professora estava sempre dando uns pitos nele lá para ele fazer o que precisava. Aí quando eu saí, eu falei assim, o que você aprontou lá que a professora estava sempre dando bronca em você? Falou, fala sério, né, vó? 2 aninhos. Fala sério, né? Fala, pensa que eu sou um bebezinho. Né? 2 anos. Aí quando ele tinha uns 3, cada vez que tinha que sair de casa era, assim, uma batalha, porque ele não queria calçar calçado algum. Não calçava, não queria sandália, não queria tênis, não queria sapato. Então estava pronto para ir num cinema, alguma coisa, e o menino descalço. Aí trazia tudo que ele queria, tudo que é possível pôr nos pés, né? Escolha o que você quer calçar. Eu não quero. Mas assim, uma vez o meu genro ficou assim, já fora de controle, depois de horas tentando, né? Então não vai mais em lugar nenhum, né? Aquela coisa toda para dar uns tapas, né? Porque tudo pronto, ver os outros perderem a hora e tal. E, assim, do lugar de onde eu vim, todos andavam descalços. Na quinta-feira... Uns 3 anos, gente. De onde esse menino arruma essas coisas? Você está contando, meu filho faz a mesma coisa. Todo dia para sair de casa ele não quer fazer. Na Quinta Galáxia inexistem vestes. Usem de roupas extremamente confortáveis, calçados folgados, ou deixem-nos escolher o que mais se sintam confortáveis. Por inexistirem vestes e calçados nas esferas da Quinta Galáxia, eles não gostam de roupas. Não, tem que ser.
bermuda só com elástico, nada de cintinho, nada de botão. E o que eles indicam quando a gente tem dificuldade? Porque, assim, frequentemente existe uma dificuldade de comunicação, né? Quando vocês estiveram na minha casa, vocês falaram que meu filho é índigo e minha filha é cristal. Os dois têm comportamentos completamente opostos, reações completamente diferentes a uma bronca ou uma situação desafiadora, enquanto a minha filha é pacificadora e ela chora qualquer aumento do tom de voz, ela sofre. O meu filho, ele realmente, ele mesmo vai e senta no castigo e ele levanta e ele não aceita a ordem, a instrução e normalmente ele parte para a agressividade. Como seria recomendável lidar com esses extremos ao mesmo tempo? Numa situação onde a gente perde, né, às vezes, até a paciência e não sabe como lidar, porque os dois reagem em extremos ao mesmo tempo. Salientaremos a luminância de nossos irmãos mencionados seres cristal. Importante observar que desde os anos 70, 80, esses irmãos advêm à Terra com uma enobrecida missão, não somente de ascenderem na amorosidade, na benevolência, na paz, mas eles têm um potencial grandioso na irradiação ou radiação a transmutar energias. Nisto, diante realmente de numerosa presença desses irmãos, a esfera, a belíssima Terra, gradativamente muda seus conceitos. Irmãos, momentaneamente ou gradativamente, vêm ascendendo valores cristianizados em si mesmos. Em função destas forças energéticas desses nossos irmãos cristal, responderemos a questão rogando que, na ação para com nossa irmã cristal em vosso lar, peçam-lhe harmonia em vosso lar, peçam-lhe realmente a concordância, a paz. Apliquem-lhe o direcionamento disciplinar de vosso lar. Confiem em nossa irmã para orientar o ser que a acompanha. Muito bem. Resumindo, se vocês têm um irmão índigo e um irmão cristal em casa, unam os dois. Um realmente tem a hiperatividade, a vontade de mudar, de renovar, de detonar todos os sistemas decadentes e ultrapassados. O cristal também, no entanto, de uma maneira pacífica, diante de momentos desses, em que flui a discórdia, a agressividade, comecem a pedir orientação à nossa irmã cristal. Ah, mas é pequena, é uma menina. Não. Como nossa irmã Cristina mencionou, é um ser espiritual, extrema maturidade e responsável por uma jornada. Confiem, indaguem-lhe como ela faria com o seu irmão. Vocês vão ter a vossa resposta. Coloquem um para tomar conta do outro. Eles vão se complementar. Uma bênção terem os dois em vossa casa.
atribuam mais compromissos e mais responsabilidades a essas crianças. Façam com que elas mesmas direcionem atos e efeitos. Não as considerem crianças, as considerem nobres seres. Se tomarem a postura realmente de as encararem como seres maduros e responsáveis nessa força sensorial, como dissemos, se surpreenderão. Ao mesmo tempo que ele parece prepotente, assim, um bocadinho mesmo, né? Ele é extremamente misericordioso. Se ele vê um mendigo, alguém sofrendo assim, ele fica tomado assim, de compaixão, sabe? Então ele quer, pede para a mãe, não comporta dessa com fome. Eu queria que ia levar um mendigo sem perna para casa, né? Então, assim, é muito. Se sois, cada um de vós, seres benevolentes, numa esfera, num projeto redentor em vosso próprio progresso e aprendizado, se já sois benevolentes, como não seriam nossos irmãos na quinta galáxia? O sentimento do bem, o sentimento da unidade, o sentimento da unificação, ele é pleno. E se são agressivos, se realmente não respondem às normas ou os compromissos sociais dessa esfera, é porque eles vieram para ser e fazer a diferença. Mas a benevolência está neles, é deles, e eles vieram trazer isto a essa esfera. Que bom. Só saber lidar. Tem uma pergunta. Não falando mais de criança, mas falando de jovens, adolescentes, 15, 16 anos, jovens adultos, 18, 19, 20, às vezes até 25, 27 anos, identificados também como seres índigo, mas que não passaram por nenhum processo de conhecimento, e a família também não sabe, ou não sabia disso até muito recentemente. E esses jovens, eles nem têm uma tensão, um pouco deslocados, mas nem têm uma tendência ainda para o mal ou para o bem, mas têm a tendência de serem meio desinteressados e de caminhar, não para o caminho de crescimento de luz, mas para o caminho contrário. Como lidar então nesses casos? Novamente gerindo estes irmãos, não como seres infantis, juvenis, mas fazendo-os assumir a sua própria maturidade espiritual, fazendo-os compreender que em cada ato surte um efeito. E ainda que estejam numa esfera que os amedronta, em função de toda uma estrutura a qual não estavam acostumados, importante salientar que esta esfera também lhes oferta uma agradabilidade do que não possuíam mais. Aplicai a suprema lei da causa e do efeito prontamente, a que despertem ao compromisso a que advieram. Uma das consequências tristes que a gente vê é muitos desses jovens sem resposta são levados às drogas e às vezes parece um caminho sem volta. É um caminho sem volta?
o aprisionamento de seres, sejam eles em aptidões índigo ou cristal, ou sejam eles simplesmente estrelas em aptidões divergentes uns dos outros. O aprisionamento na dependência química se eleva em toda a humanidade em alianças extremamente malignas, a estagnar irmãos ao seu próprio progresso. Como mencionado, em mensagem importante é a conscientização da humanidade de que nossos irmãos estão enfermos espiritualmente e de que esta enfermidade espiritual gera a anomalia, a doença física. Medicai-os ante essas circunstâncias, acalentando-os novamente no diálogo, na instrução a que aceitem o medicamento. E este medicamento é elevá-los ao amor, à própria vida, a que se libertem através da musicaterapia, a aromaterapia. A aromaterapia, na harmonia, no equilíbrio, a distanciarem estas influências negativas, respondendo, dialoguem, conversem, instruam, apliquem diretrizes que os elevem na lei da causa e do efeito. Aconselhem-os ao medicamento. Maria, você fala aqui para a gente perguntar para uma criança, né? E uma menina de 2 anos que faz, assim, olha na cara dos pais, daí ela faz alguma coisa para ver a reação deles, né? Se perguntar para ela, será que ela sabe? Ela vai falar alguma coisa para eles? Ou para nós, avós? Como dissemos, se surpreendam, se surpreenderão se mais dialogarem e questionarem estes irmãos infantis. A gente teve um irmão no Amparo, vou dar um exemplo a pedido deles. Eu estava em Belo Horizonte ainda e eu recebi um e-mail de um avô muito aflito falando que tinha uma criança que fazia tudo para agredi-los, pegava até, chegava ao absurdo de pegar no banheiro fezes e passar nas paredes. Eles não sabiam mais como agir com essa criança, que se eu podia ajudar. Aí no primeiro encontro que eu tive com essa criança, eu achei a criança mais doce do mundo. E quando eu fui entrando, ele já foi numa sensibilidade muito grande, ele já foi perguntando se eu era médica, disse que eu era uma médica diferente. E eu falei, por que você precisa de médico? Ele falou assim, eu preciso de quem me ajude. E ele não era tão grande assim. E eu perguntei o que ele queria. E ele falou que sentia muita falta da mãe. E o nosso conselho realmente, a avó depois foi, devolve a criança à mãe. Ah, mas ela não vai saber cuidar. É o que ele quer. É por isso que ele agredia elas. Então as respostas estão nesses seres. Perguntem realmente como lidar com eles. Sentem com seu filho. Perguntem, olha, eu não estou sabendo lidar com você. Sabe? Te coloco no castigo, você fica mais agressivo. Como você gostaria que eu te tratasse?
Eu vou colocar a sua irmãzinha para tomar conta de você, o que você acha? Questione-os. Dialoguem. Maria, a relação de um pai índico ou a mãe índica ou vice-versa com os filhos da mesma forma, como que é? Não entendi. Eu não sei se eu sou ou se a Patrícia é uma coisa ou outra. E essa convivência com os filhos, nós já sabemos o que eles são, como que é, na verdade, assim, né? A harmonia nesse relacionamento. Existe algum tipo de Orientação? Benefício? Não. Você está perguntando, por exemplo, se você for um índico, lidar com um índico, ela é um cristal, lidar com um cristal. Essa troca, existe algum tipo de afrontamento, assim? Não. Muito pelo contrário. Tanto que eles falaram, juntem os dois, eles se complementam. Então, se por um acaso você for um índigo ou ela um cristal e estiver lidando com um índigo ou com um cristal, vocês vão estar se complementando. Não existem arestas que incompatibilizem a convivência independente da ascensão espiritual de cada irmão. Todos nos complementamos uns aos outros. No entanto, todos nos antagonizamos com energias magnéticas contrárias ao nosso nível evolutivo. Estamos falando de alianças de dor e de sofrimento. Então, atraímos magneticamente o que sentimos e repelimos em igualdade energias que não nos são compatíveis. Então, se você realmente estiver na presença de um irmão completamente deturpado em seus valores, esteja ele no plano físico ou no plano espiritual, você sem dúvida vai fazer isso. Não é o caso de índicos para com cristal ou de cristal para índicos, ou irmãos simplesmente em evolução e tentando serem simplesmente benevolentes uns com os outros. Potencializem, cada um de vós, a vossa própria força sensitiva. Resgatem em vossos sentidos o que em verdade são. Muitos de vós se acham primários, incompatíveis com uma esfera em desequilíbrio, em dor, incapazes de percorrer ou superar dificuldades, desanimados tantas e tantas vezes diante das intempéries. Como dissemos, sois estrelas de 6 pontas que já vivenciaram numa sucessão de oportunidades redentoras muitas e muitas vidas. Procurai a vossa sabedoria. Cerrem os olhos, silenciem o ser, encontrem em vocês mesmos as respostas. Elas estão em cada um de vós. Se surgiram cada qual do mineral, do vegetal, passaram pela animalidade, iniciaram o princípio inteligente, animais, chegaram na razão, como irmãos ainda, nação e instintos, seres ainda nos primórdios da evolução racional. No entanto, hoje, todos vós
seres benevolentes. Encontrai-vos neste caminho extraordinário já percorrido por cada um de vós. E sabereis como transpor tudo. E a essência de tudo é o amor. Amai-vos. Amai o ser que vos está próximo. Respeitai-o, pois no respeito reluz o amor. E se os seres são índigo, ou se eles são cristal, isso não diverge. Amai-os nesse respeito, como seres enobrecidos e valiosa ascensão espiritual. Uma sabedoria extraordinária.